3. Posso já iniciar, então, a leitura? Então, Por favor, fique à vontade, a casa é sua. vamos começar, né? Capítulo 3, veículo 1. Tá dando para me escutar direitinho? Tá? Os próximos 7 capítulos do Sutra do Lótus, do 3º ao 9º, são denominados os 7 capítulos da clara exposição e servem para esclarecer melhor os meios hábeis. No final do capítulo 2, o Buda diz em verso: todos vocês, sabendo agora que os Budas, os professores das eras, de acordo com o que é particularmente apropriado, recorreram a meios úteis. Não precisam mais ter dúvidas ou incertezas. Seus corações emanarão grande alegria ao saber que vocês mesmos deverão tornar-se Budas. O capítulo 3, Parábola, abre com a resposta de Shariputra a esta grande revelação. No início, ao ouvir os ensinamentos profundos e maravilhosos, Shariputra abrigou dúvidas, pensando que Mara tivesse aparecido na forma do Buda para dar falsos ensinamentos. A ideia de que todos os seres vivos possuem a natureza de Buda e a capacidade para a buditude, de que não há 2 nem 3 veículos, mas somente um veículo de Buda, pareceu quase inacreditável aos olhos dele. O impacto dessas profundas revelações deve ter sido muito intenso. Shariputra, duvidando da verdade dessas revelações, representa aqueles muitos seguidores da antiga tradição budista, os quais pensavam que todos os sutras Mahayana estavam realmente sendo sugeridos por Mara para confundir os ouvintes e desviá-los do caminho. Essa passagem do sutra é um vestígio dessa visão. O Sutra do Lótus descreve a reação de Shariputra quando este olhou profunda e cuidadosamente e viu que era realmente o Buda quem estava dando esses profundos e maravilhosos ensinamentos. Ele dançou de alegria e imediatamente lançou fora todas as suas dúvidas. Embora anteriormente houvesse seguido o caminho dos Shiravakas, ao ouvir o ensinamento do veículo 1, ele percebeu que também tinha o potencial para a buditude e sua mente deu vazão à bodhicitta. Certamente tornar-me-ei Buda, reverenciado por deuses e homens, girarei a insuperável roda do Dharma, ensinando e formando bodhisattvas. Shariputra estava determinado a tornar-se um Buda e, quando fez sua proclamação, já havia entrado no caminho do Bodhisattva. Ouvindo isso, o Buda disse: Shariputra, em vidas passadas, você estudou e praticou comigo, e eu ensinei a você o caminho do Bodhisattva. Nesta vida, porém, você se esqueceu disso e, seguindo o caminho do Shiravaka, acreditou ter alcançado a meta final da sua prática, o Nirvana. Agora, ao ensinar essa flor de lótus do excelente Dharma, posso recolocar você no caminho do Bodhisattva.
No futuro, você se tornará o Buda, brilho da flor, Padma Prabha, na terra de Buda, denominada livre de obscurecimentos, Viraja. Você fará como eu faço e ensinará os 3 veículos para guiar os seres vivos e, finalmente, você também ensinará o veículo Uno, assim como eu estou a ensinar agora. Essa passagem é uma profecia. O Buda é capaz de reconhecer as capacidades inatas de uma pessoa e ver o que ela será capaz de realizar no futuro e qual caminho ele ou ela precisa tomar para realizar tais potencialidades. Todos os seres vivos são capazes de tornarem-se Budas, porém, cada um deles o faz de um modo diferente, além de também ensinar de uma maneira diferente. Um professor sábio, quando olha para os seus discípulos, é capaz de ver qual caminho cada discípulo seguirá no futuro e a realização que eles obterão. Com esse conhecimento, o professor pode ajudar seus discípulos a ter mais confiança e a seguir o caminho correto. Fazer uma previsão é uma transmissão de energia espiritual do professor para o discípulo. Quando os demais membros da Assembleia testemunharam a profecia acerca da buditude de Shariputra, eles também se regozijaram, pois entenderam que, se Shariputra era capaz de tornar-se um Buda, logo, assim como todos os seres vivos, eles também eram dotados daquela mesma capacidade. Isso gerou um sentimento de grande alegria e enorme confiança no coração de todos. Temendo, todavia, que ainda houvesse alguma hesitação na quádrupla assembleia, Shariputra pediu ao Buda para usar seus meios hábeis a fim de explicar melhor o ensinamento do veículo Uno. O Buda, então, ofereceu a parábola da casa em chamas. Uma frase que aparece frequentemente em textos budistas é: os 3 reinos estão em perturbação, exatamente como uma casa em chamas. De acordo com o pensamento budista clássico, os 3 reinos são os 3 níveis de existência no mundo do samsara: o reino do desejo, Kamadatta, o mundo comum onde vivemos, onde os seres estão sujeitos aos 3 venenos do apego, raiva e ilusão. O reino da forma, Rupadatta, um reino mais elevado da existência, no qual os seres romperam com alguns apegos. E o reino sem forma, Arupadatta, o reino mais elevado da existência samsárica, no qual os seres estão livres do apego à forma. Embora os 2 reinos mais elevados possam oferecer algum alívio das aflições, todos os 3 ainda são samsara. Nenhum dos 3 reinos pode prover real paz ou serenidade. Eles são como uma casa em chamas, cheia de armadilhas e perigos. Imagine um grupo de frangos em uma gaiola. Eles disputam uns com os outros pelo milho e brigam ainda mais se o milho ou o arroz forem mais saborosos. Enquanto competem uns com os outros por um punhado de grãos de milho ou arroz, eles não têm consciência de que em poucas horas serão levados para o abatedouro. Nós também vivemos em um mundo de completa insegurança, mas não o vemos
porque estamos presos em nossos desejos e ilusões. A parábola, citada pelo Buda, nos fala de um rico comerciante que tinha muitos acres de terra, muitos servos e uma grande casa onde viviam muitas pessoas. A casa, no entanto, só tinha uma porta e era cheia de perigos. De fato, não era um lugar seguro para se viver. Um dia, a casa pegou fogo. O comerciante viu que a casa estava em chamas e sabia que essa era uma situação muito perigosa, pois seus filhos estavam brincando lá dentro. O comerciante amava muito os filhos e não queria que eles morressem. Então ele gritou: Crianças, corram para fora rápido! A casa está em chamas. Ela vai cair e vocês todos serão queimados. As crianças, porém, continuaram a brincar. Elas estavam tão entretidas com suas coisas que nem mesmo perceberam que a casa ardia. Quando finalmente elas ouviram o comerciante gritando para que saíssem, mesmo assim elas o ignoraram. Não estavam com medo. Elas disseram: Onde está o fogo? Qual o perigo? Elas estavam tão absortas em seus jogos e brinquedos que não queriam deixar o lugar, embora estivesse por desabar. O comerciante estava muito triste e aflito, mas foi capaz de achar um meio de ajudar. Ele pensou: quão tolas são essas crianças, quão apegadas às suas brincadeiras. Usarei de um expediente para interromper sua absorção em tais distrações e ter uma chance de salvá-las. Sabendo que as crianças gostavam de brincar com carruagens, ele as chamou dizendo: Crianças, eu trouxe carruagens muito lindas para vocês. Algumas são puxadas por cabras, outras por cervos e ainda outras por bois. Elas têm cores e formas diferentes. Se vocês vierem para fora, cada um de vocês irá ganhar uma dessas carruagens. Quando as crianças escutaram aquilo, ficaram bem animadas e, empurrando-se, tentavam passar pela porta da casa para chegarem às carroças. Uma vez que elas conseguiram sair para o lado de fora com tudo, viram somente uma única e bela carruagem puxada por um magnífico boi. Não havia carruagens puxadas por cabras ou cervos, apenas esse único tipo de veículo. Entretanto, quando vislumbraram aquela carruagem extraordinariamente bela, puxada pela reis branca, imediatamente todas as crianças quiseram subir nela. Quando ouvimos essa história, podemos pensar que é somente um conto infantil e que ela realmente não tem nada a ver com nossas vidas. Se olharmos mais profundamente em nossa mente e no estado da mente daqueles ao nosso redor, porém, vemos que essa parábola expressa a verdade sobre a nossa situação. Nós estamos cheios de desejos, sempre correndo atrás das coisas. Queremos nos tornar o diretor ou o presidente de uma companhia. Queremos comprar um belo carro ou uma bela casa ou tirar umas férias exóticas. Não vemos que o mundo no qual vivemos, dirigido por desejo e ilusão, é como uma casa em chamas. Após relatar essa parábola, o Buda disse: Shariputra, o mercador prometeu a seus filhos que eles teriam muitos tipos de carruagens, mas no final ele deu apenas um tipo, puxada por um boi branco. Por que fez isso? Porque seus amados filhos mereciam unicamente a melhor carruagem, somente o melhor era digno
do amor que dedicava a eles. Assim, ele deu a carruagem mais luxuosa, puxada por um boi branco. Você diria que ele mentiu? Shariputra disse: Não, não podemos afirmar que ele estaria sendo um mentiroso. Em razão do seu amor, o mercador deu a seus filhos a coisa mais preciosa. A razão de ter oferecido diferentes tipos de carruagens é que ele queria dar algo de que suas crianças fossem gostar. O Buda disse: correto. Entre os filhos do comerciante, havia alguns que gostavam de carruagens de cabras, alguns que gostavam de carruagens de servos e outros que gostavam de carruagens de bois. Então ele disse para aqueles que gostavam de carruagens de cabras que havia carruagens de cabras, para aqueles que gostavam de carruagens de servos, que havia carruagens de servos. Ele ofereceu esses diferentes tipos de carruagens para deixar as crianças felizes. Ao final, entretanto, querendo dar apenas o melhor tipo, a mais preciosa, a mais luxuosa, ele deu a elas a carruagem com o boi branco. Os seres vivos são assim. Alguns têm atração pelo Sravakayana, alguns pelo Pratyekayana, alguns pelo Bodhisattvayana. No final, todavia, o Buda dá aos seres vivos apenas o mais precioso veículo, o veículo uno, que transcende todos os demais veículos, o veículo de Buda. Embora eu tenha falado dos 3 veículos, de fato há somente um veículo. O Sutra nos conta que o Buda disse a si mesmo: Sou o Pai dos seres, devo resgatá-los de suas aflições, perturbações e dar-lhes a alegria da sabedoria incalculável e ilimitada do Buda. A palavra Pai aqui é um símbolo do amor e interesse de Buda por seus filhos, ou seja, todos os seres vivos. Um pai usará quaisquer meios para resgatar seus filhos de uma situação perigosa. É assim que o Buda se sente em relação a nós. Ele vê como estamos apegados a nossos jogos, vivendo numa ilusão, e por causa disso, não somos capazes de ver o perigo de nossa situação. Assim, cheio de amor por seus filhos e por todos os seres vivos, ele usa vários métodos para conduzi-los para longe do sofrimento. Um discípulo do Buda é um filho espiritual do Buda. Nossos pais nos trouxeram ao mundo, deram-nos um corpo físico. Quando praticamos, renascemos para a nossa vida espiritual, graças ao Buda. No Sutra, disse que o discípulo é nascido da boca do Buda. Da boca do Buda provém o som dos verdadeiros ensinamentos e destes advém a nossa vida espiritual. Essa bela imagem do Buda, sendo o pai espiritual de todos os seres, representa um símbolo de seu grande amor. A ideia de pai aqui simboliza somente um coração de amor capaz de abraçar a todos os seres. Não se trata de autoridade ou dominação. O Pai não se lança sobre nós com ira, não nos pune nem expulsa. Sua única função é amar. E porque o Pai ama seus filhos, ele usa muitos diferentes expedientes, meios hábeis, para resgatar os seres do perigo.
Os versos dizem: embora os Budas, os honrados do mundo, recorram a meios úteis, os seres vivos, a quem eles ensinam, são todos bodhisattvas. Todos os Budas, através do espaço e do tempo, não apenas o Buda Shakyamuni, empregam esses meios hábeis para auxiliar a trazer os seres vivos para fora do lar em chamas. Os ensinamentos originais do Buda, as 4 nobres verdades, o caminho óctuplo, os 3 selos do Dharma e a originação codependente, continham a ideia da natureza essencial de Buda em todos os seres, sua capacidade para a buditude, de fato, a afirmação da buditude. Uma vez que os seres vivos são capazes de adentrar no veículo uno, eles todos são bodhisattvas. Essas 2 ideias deste capítulo do Sutra do Lótus são muito importantes. Os ensinamentos do Shravakayana, as 4 nobres verdades e assim por diante, são ensinados para ajudar as pessoas a se livrar da ilusão e conseguir algum alívio de seu sofrimento. O fruto desse caminho, o Nirvana, literalmente significa extinguir. Exatamente como quando se assopra a chama de uma vela. A ideia embutida é a de que você deixaria a casa em chamas do samsara de uma vez por todas, sem jamais renascer. Deixar para trás nossas ilusões e pensar no Nirvana como sendo a extinção, porém, ainda não constitui a autêntica liberação. É a sua primeira parte, mas não a condição inteira. A ideia do Nirvana como extinção é um ensinamento que aplica meio hábeis para trazer as pessoas para o caminho da prática. O Mahayana propôs uma compreensão do Nirvana, a qual não é separada da nossa existência no mundo. O Nirvana verdadeiro é possível no aqui e agora, enquanto somos capazes de entrar em contato com a dimensão suprema da realidade. Assim como uma onda não precisa morrer a fim de viver em sua dimensão suprema de água, nós não temos de nos extinguir para atingir o Nirvana. Quando entramos em contato com nossa verdadeira natureza, nossa dimensão suprema, estamos libertos dos medos da existência e da não existência. Sabemos que samsara e nirvana são apenas distinções no reino da dimensão histórica e que tal distinção não existe na dimensão suprema. Como bodhisattvas, dotados de buditude, viajamos alegremente sobre as ondas do nascimento e morte, habitando sem medo no samsara para ajudar a guiar os demais à liberação. O Buda afirma em uma gata: sou o rei do Dharma, com respeito ao Dharma, agindo completamente à vontade. O Buda, o rei do Dharma, alcançou a verdadeira natureza, a dimensão suprema de todas as coisas, dharmas, e, portanto, tem a habilidade de usar vários meios hábeis para ensinar os seres no reino dos fenômenos. Esse mundo, de forma e aparências, denominado samsara. Os vários ensinamentos são portas do Dharma. Um Buda é alguém
que pode entrar à vontade por quaisquer desses portões do Dharma e usá-los de uma forma muito livre e hábil, exatamente como um grande poeta. Sabe como empregar as palavras com grande criatividade e talento. Assim, os ensinamentos podem aparecer em diferentes formas, mas, no final, todos eles conduzem ao veículo uno, o veículo de Buda, no qual todos os seres realizam sua natureza inata de Buda. Essa é a liberdade absoluta no âmbito do tempo e do espaço, o Nirvana exatamente no reino do Sansara. E essa é a grande visão do Buda que foi renovada no Mahayana. A gente chegou aqui no fim do 3º capítulo. Eu trouxe algumas coisinhas só para refletir em cima do texto, e aí depois a gente abre para conversar. Pode ser? Primeiro eu queria... eu gosto muito de um monge, um mestre zen chamado Ryokan. Então eu peguei um versinho dele, né? Um parente de Ryokan perguntou: não há como evitar calamidades? Resposta de Ryokan: quando você se deparar com uma calamidade, aí o inglês é meet, né? Quando você meet, né? Quando você encontra com uma calamidade, enfrente-a completamente. Aqui em inglês novamente usa o verbo meet, né? Encontre-a completamente. Esse é o maravilhoso Dharma de evitar calamidades. Não é esse o maravilhoso funcionamento deste Dharma? Então, eu queria só repetir esse verso mais uma vez. Um parente de Ryokan perguntou: não há como evitar calamidades? Resposta de Ryokan: quando você encontra a calamidade, encontre-a completamente. Esse é o maravilhoso Dharma de evitar calamidades. Eu acho bem interessante esse poema e acho que tem muito a ver com esse capítulo em que ele fala, né, dessa identificação de Sansara e Nirvana. Porque nesse poema não há dualidade, né? Então, quando você é um com o que você está vivendo, não existe a questão de você querer evitar alguma coisa, né? Porque você e o outro, você e o mundo, você e as coisas, são de fato uma coisa só, né? Nirvana e Sansara. E aí eu vou trazer também, tudo dentro aqui do nosso texto. Deixa eu pegar aqui onde eu deixei tanta coisinha. Um instantinho. Isso aqui. O mais importante, onde que eu deixei? Cadê minhas anotações aqui? Uai, sumiram. Onde está aqui? Ah, tá aqui. Eu vou trazer só algumas questões que eu achei interessante para a gente falar um pouco desses meios hábeis, que eu acho bem interessante.
Vamos lá. Então, aqui, compartilhando com vocês, né, alguns estudos aqui dos meios habilidosos, né, os meios hábeis. Aí a gente fala que é o Upaya Kaushalya, né? O Upaya seria abordagem, né, um estratagema, artifícios, e Kaushalya, que seria habilidade, sabedoria, experiência. Então, o Upaya tem esse aspecto, né, essa abordagem, né, esse meio, né, hábil, é como uma questão de doação, né, de dana. E o Upaya, que seria essa abordagem, enquanto o que ensina os três veículos e o caminho único, né? Então seria essa habilidade, o meio hábil, né? O Upaya Kaushalya, queria trazer para vocês em sânscrito, em Pali, né? Há listas distintas, né, que falam sobre esses meios habilidosos, né? Não tem uma listinha como a gente tem, né? O caminho óctuplo, né? Os três selos, é bem variado aí essa questão dos meios hábeis, né? Então eu peguei alguns aqui extraídos do Sutra, né? Do Lotus. O Monge Berti já falou a respeito disso, vou repetir. É a habilidade de ouvir, é a percepção do quanto o ouvinte pode ouvir, a percepção do quanto o ouvinte é capaz de aceitar o ensinado, a percepção do quanto o ouvinte pode entender outros pontos de vista, a estimativa da mudança do ponto de vista e a percepção da capacidade do ouvinte para sustentar a aspiração ao caminho. Tem muito a ver com o que a gente leu, né, da parábola. E trazendo um pouquinho, né, dos pontos, né, das práticas, né, dos bodhisattvas, a gente já conhece aqui o capítulo, né, muitas pessoas aqui, monges e praticantes, já trouxeram, né, o Bodhisattva Shishobo, que são aqueles quatro, aquelas quatro práticas, na verdade, né, que é doar, né, dana, doar livremente. Essa palavrinha livremente eu acho importante, né? Porque você não está doando para alguém, né? É doar sem a noção de apego, né? Priya Akyana, que é a fala bondosa, ou fala amorosa, né? O Aigo. Artakarya, que é a conduta de ajuda. E a Samana Artata, que é a identidade do propósito, a cooperação. Achei interessante falar essa questão, principalmente no que se refere aos dois, né? Na verdade, os três, né? Doar livremente, no caso da parábola, né? A fala bondosa, né? Que o pai quer ajudar seus filhos, né? A ajuda, a conduta da ajuda. E essa questão da cooperação, da identidade do propósito. É muito interessante a gente lembrar que na parábola as crianças só têm uma porta para sair, né? Eu vejo isso muito assim, fazendo uma comparação, né? Uma analogia com a nossa sanga, né? Quando encontra essa questão, né? De eu vou fazer minha prática para alcançar, né? O nirvana, a iluminação, e só tem uma porta, né? Então gera muito conflito e isso faz parte, na verdade, né? Acho que de todo o caminho esse conflito, mesmo para alcançar o nirvana, né?
esse sentimento. Então, por isso é tão importante a gente manter esses preceitos, né? Dessas 4 práticas, da fala bondosa. Eu falo isso assim para que a gente possa ter na nossa prática isso muito presente o tempo inteiro, porque a nossa tendência é a desarmonia, né? Porque tem aquela ideia de que vai alcançar alguma coisa. Então, é muito difícil, eu acho que dos 3 tesouros, né? O Dharma, o Buda, a Sangha é a prática mais difícil, né? Então, por isso tão importante a gente trazer sempre, né, esses preceitos para inspirar a nossa prática. Aí trouxe também aqui os paramitas, né? Uma das traduções, né? Pouco desejo, né? Conhecer a satisfação, apreciar a tranquilidade, praticar a diligência, não perder a atenção, né? Praticar o dhyana, né? A meditação, praticar a sabedoria, não se engajar em discussões fúteis, né? Tem uma outra lista, né? Aqui dos 6 paramitas. A doação, né? A dana paramita. Dentre esses, que são 6 paramitas. Bem, acho que esses são os 6 paramitas. Eu queria chamar a atenção para a questão da paciência e trazer um diálogo muito pequeno, muito curtinho de um texto do mestre Tokuda. Tem tanta coisa aqui em cima dessa mesa. Aqui. É porque, assim, o mestre Tokuda sempre nos falou muito em relação à paciência, né? E aí eu peguei uma palestra que ele fez em 98, a gente tem aqui numa coleção, né? Não sei se vocês já ouviram, uma coleção que a gente tinha há muitos anos, na década de 90, que chamava Flor do Vazio, tem alguns capítulos, alguns fascículos. Monge Berti tem todas aí. Eu estou sem a capa, mas é esse aqui, Flor do Vazio. Né? E achei interessante trazer, porque é uma coisa que ele sempre fala muito, a questão da paciência. Né? Aí ele fala assim, Tokuda, você falou muitas vezes da paciência. A paciência é uma disciplina do eu, não é? E ele responde assim, sim, prática de Bodhisattva, 6 paramitas. Primeiro, dana, doar, não apego, disciplina, paciência, perseverança, meditação e sabedoria. Então, ele colocou as 6 paramitas assim, né? Doação, doar, não apego, disciplina, paciência, perseverança, meditação e sabedoria. E ele fala, acho importante, isso tudo é interligado. A primeira coisa é o desapego, dar as coisas. Disciplina, paciência, perseverança, meditação e quietude, calma. E com isso vem a sabedoria. Quando se doa, a sabedoria está dentro. Quando tem paciência, os demais já estão incluídos. Paciência é uma característica importante, acho. E aqui, para completar, né, não poderia deixar de citar alguma coisa de Mestre Dogen. Os meios habilidosos
na perspectiva de Mestre Dogen, emanam irrefutavelmente da mente Bodhi do Zazen, né? Que vem e que nasce da prática do Zazen. E a mente, Dogen fala, a mente são as montanhas, os rios, as árvores e a grama. A mente é o sol, a lua e as estrelas. Devemos praticar para poder ensinar. Como o mestre Tokuda diz, pratique o zazen com todo o empenho, pois, para ensinar, a mente Bodhi ajuda. Então, eu acho que é isso, é o que eu gostaria de deixar e de contribuir, compartilhar com vocês. Obrigada e vamos conversar e trocar ideias. Muito obrigado, Seio-san. É sempre bom ouvi-la. É um prazer inenarrável. Obrigada. Tô falando sério. Alguém teria alguma questão, alguma dúvida para colocar para Seio-san? Por favor, fiquem à vontade. Temos aí algum tempinho. Tokushi-san, por favor, fique à vontade. Boa noite a todas, todos. Obrigado pela sua leitura. Antes de fazer uma colocação, fazer uma pergunta para você, Seihiro-san, e talvez Shuei-san vai completar isso daí, porque é uma ideia que me incomodou muito quando eu li o texto sozinho. Ai, eu fiquei incomodado com aquela palavrinha. E agora, quando você leu de novo, me arrepiou a coluna. Mas eu queria fazer uma colocação, como foi quarta-feira passada, o nosso encontro, né, saindo um pouco da leitura e me colocou de novo no caminho de um estudo bem profundo. Achei muito profícuo aquela folguinha que a Raquel deu pra gente, Raquel. Foi muito legal com a palestra, né? E aí surgiu um monte de coisas em outros grupos que eu participo, que daí a gente acaba partilhando ideia. Foi muito legal, daquele break de carnaval, foi muito legal. Mas, Seihiro-san, eu me incomodei, e eu não sei se é por causa do nosso poeta, o Tai, né? Que ele escreve muito bem, escreve de uma forma acessível para todo mundo. Isso é o que me encanta nele, né? Uma pessoa que não tem afinidade com o budismo, que nunca leu budismo, quando pega uma obra dele, fica maravilhado com o que ele escreve. E é tão simples como ele fala. É uma linguagem de avô que bota no colo e acomoda a gente, né? E não incomoda o que ele fala. Mas quando ele usou a ideia do Buda como pai, eu fiquei com a coluna arrepiada. E aí eu pergunto a você, né? E quem mais quiser partilhar isso também, né? Porque eu fiquei incomodado. Se é só uma licença poética dele, porque eu não vejo isso, né? Se é só uma licença poética mesmo. O que você acha? É assim, eu concordo com você. Inclusive, nós, lá em Exogi, nós trocamos até a palavra patriarcas. Não usamos mais patriarcas, usamos ancestrais, né? E porque pai, primeiro, acho que já já coloca aí a questão de uma certa. A gente até estava conversando ontem, eu e o monge Bruno e o monge Berti, a respeito de algumas questões de gênero, né? Pai e mãe, né? Como que é essa relação, e que isso tem um peso, por mais que a gente não queira, falou pai, a gente fala, e a mãe, né? E ainda mais que nós temos, enquanto ocidentais, muito mais a relação do amor com a mãe do que com o pai, né? Essa questão da proteção, do amor, do afeto, o simbolismo, né, da mãe, ela é muito mais a do amor do que o pai. Tanto é que ele chega a falar aqui, né, que não é
autoritarismo, mas é o amor do pai, né? O interesse por seus filhos. E assim, não reconheço isso muito no budismo, né? Porque parece que separa, né? Aquele pai, aquela pessoa que está cuidando do outro. Mas talvez ele trouxe isso mais na questão da parábola, né? Que diz em relação aos meios hábeis, né? De você utilizar de meios hábeis para que cada um consiga encontrar o caminho de acordo com os limites e tendências e talentos, né, de cada um, né? Talvez por isso ele tenha trazido um pouco essa questão do pai, mas não me sinto confortável também, nem com pai, nem com mãe, no caso assim de você. Acho difícil também, não me sinto confortável não. Então eu compartilho e passo a bola aí para ver se alguém consegue esclarecer, né? O que se quis dizer com essa questão de pai aí nesse trecho, né? Sou o pai dos seres, né? Raquel? Achou? Desculpa o atraso, monja. A hora que eu cheguei atrasada, daí estava bem nessa parte, e os tibetanos usam muito essa palavra, pai irado, para aquelas imagens, principalmente para a imagem de Mahakala, que é uma figura quase demoníaca, né? Quando a gente olha assim, e uma imagem meio assustadora. E eles usam exatamente essa analogia, um pai irado protegendo um filho. E eu também sempre achei isso um pouco estranho, mas entendia, né, o que é o intuito, né? Mas eles usam bastante também, não sei por quê, posso até perguntar o lama, né? Mas eles vira e mexe, a gente escuta essa palavra, um pai irado no tibetano. Aqui eu escutei o contrário, né? Um pai bondoso. Eu fiz, na mesma hora eu vi a contraposição aqui do tipo de abordagem. Eu gosto muito desse assunto. Tem dois assuntos que eu gosto demais: meios hábeis e bardo. Sempre eu gosto desses dois assuntos. Essa transição da morte, né? Sim. Mas era isso, só para complementar, porque a hora que a gente leu, eu lembrei imediatamente que exatamente o oposto, a abordagem, né? O monge Edu Choshin, ele postou aqui no bate-papo. O termo pai não foi usado por licença poética do mestre Thich Nhat Hanh, mas é o termo usado no sutra, né? Pai. Então, monge, você trouxe o assunto, então agora você vai ter que comentar alguma coisa. Tá sem som, monge? Não, estão me ouvindo, né? Não, só para deixar claro isso, porque não foi o termo usado pelo mestre Thich Nhat Hanh, né? É o texto mesmo do sutra que diz isso, né? Ó Shariputra, estou com o sutra aberto. O Tathagata é também como tal. Isto quer dizer, como um pai do mundo inteiro que permanentemente afasta o medo, o estresse, a ansiedade, a ignorância e a cegueira. Então citação ipsiliteris, vamos dizer assim, do sutra, né? E eu creio que aí usou pai meramente por relação ao símile, né? A parábola que é usada, né? Vale dizer que também que no contexto de quando os sutras foram pregados, mesmo na construção do Mahayana, que é um pouquinho depois, o Buda sempre, por exemplo, no Cânone Pali, sempre fala os chefes de família, né? Era uma condição da organização social da época, né? Então, a figura do pai era essa figura daquela que poderia, por exemplo, prover um carrinho de boi para a criança brincar. Mas, além dessas discussões, só para dizer mesmo que é o termo usado no Sutra do Lótus, e que
ele, creio que ele tem uma abrangência não dual, não é uma questão de pai e mãe, é apenas um meio hábil que o Buda está utilizando para mostrar como ele é compassivo e capaz de abranger o Dharma para todos, né? Era isso. É interessante que a gente não pode esquecer o contexto histórico que esses textos foram cunhados, né? A gente não, é claro que a gente pode ter assim uma visão de fé em que podemos acreditar que foram palavras ditas pelo próprio Buda Shakyamuni, o Buda histórico, né, há 2.500 anos atrás. Mas, como historiadores e pesquisadores, nós sabemos que são textos cunhados pelas comunidades e que o pensamento que estava vigente dentro daquela comunidade é colocado na boca de Buda, né? Então, assim, você tem um grupo de ensinamentos primeiros, um grupo de ensinamentos basilares, e esse grupo de ensinamento ele vai sendo desenvolvido ao longo dos séculos, dentro de todo um contexto histórico, dentro de todo um contexto temporal. Então, quando a gente olha para os sutras Mahayanas, a gente tem que olhar também esse contexto histórico e temporal. Talvez, se esse sutra tivesse sido cunhado em um local em que não fosse o patriarcado, o sistema vigente, talvez em vez de pai teríamos a palavra mãe, como é em alguns lugares no Tibete, por um exemplo, né? Em que a figura da mãe é uma figura tão importante quanto a do pai, ou mais importante, né? Então, assim, nós temos que ter também o contexto histórico de quando e por quem esse sutra foi cunhado ou traduzido, né? Então, isso é muito importante da gente ter em mente, né? É claro que a gente, em 2021, nós temos que ter um olhar cuidadoso para a questão de gênero dentro dos sutras, um olhar cuidadoso para a questão de como aquelas comunidades, em alguns momentos, usaram os próprios sutras como meios de segregação. Isso nós temos que ter em mente assim, de forma inequívoca, né? Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos esquecer o ensinamento que está ali por trás, que é como o Shoshin-san colocou, né? Ele usa o termo pai, mas é um termo não dual, né? É esse amor incondicional, talvez remetendo ao amor incondicional de um progenitor, ou ao cuidado incondicional de um progenitor. Para aquela época, o arquétipo de progenitor teria um amor incondicional para aquelas pessoas. E aí eu ousaria dizer que, se estamos falando de meios hábeis, e se estamos falando da palavra de Buda, quando Buda pregava um determinado ensinamento, e isso o Sutra de Lótus vai deixar claro ao longo do curso que nós vamos ver, algumas pessoas ouviam palavras diferentes. Então, talvez para uma pessoa que tivesse uma propensão mental em que a palavra pai fosse uma palavra incômoda, talvez essa pessoa ouvisse a palavra mãe, ouvisse a palavra tio, ouvisse a palavra avó. Então, essa parábola, ela poderia ser ouvida de várias formas. Então, a avó viu sua casa pegando fogo e tinham 3 netos dentro dessa casa. E a avó convida esses netos para sair dessa casa. Então, esse meio hábil de Buda, essa fala miraculosa, é possível, é encontrada nos textos, né? Em que ele fala um termo, e aí, conforme a propensão mental de cada um dos ouvintes, eles vão ouvir termos adequados para aquela propensão mental, não termos diferentes. Veja, eu não estou colocando termos diferentes, eu estou colocando como termos adequados para uma determinada propensão mental, né? Então, isso é algo que a gente vê ao longo dos sutras, né? Talvez é algo que possa ser passível de reflexão.
eu, particularmente, não vejo problema com a palavra pai, também não vejo problema com a palavra mãe ou a palavra progenitor. Mas sabemos que dentro da nossa sociedade existem arquétipos problemáticos, né? Existem imposições problemáticas de poder com relação à palavra pai, às vezes com relação à palavra mãe, às vezes com relação à palavra progenitor. Então, é algo que a gente tem que saber também situar, né? Histórica, situar o contexto, né? Temporal e social. É interessante isso que você falou, porque justamente voltamos ao próprio Sutra, né? Ele fala que no Sutra diz que o discípulo é nascido da boca do Buda. Da boca do Buda provém o som dos verdadeiros ensinamentos. Então, é bem interessante isso, porque essa questão da... Como que incomodou, né? Cadê ele? Acho que ele... tá aqui. Como incomodou a ele, né? Isso. E como é interessante exatamente o que você falou, na boca do Buda provém o som das verdades, né? E é muito importante essa questão, que esse ensinamento venha de uma maneira suave, né? Para que nos inspire, para que nos motivem, né? A continuar na prática, né? Então, eu vejo muito isso mesmo. E uma parábola, né? Eu acho que isso é tão raro de se ver. Eu acho que não é difícil, né, ele se colocar como pai, né? Não é tão comum. Então, acho que podemos aceitar esse ensinamento para alguns que se sintam bem motivados, né? Com esse lugar do pai, né? Pode falar, Monge. Enquanto Shoei Sensei fez a sua fala, eu me recordei uma história que eu vivenciei com uma pessoa com quem eu vivi por uns 2 anos. Ela era japonesa, Nisei. Os pais vieram do Japão jovens e ela nasceu no Brasil. E morou um pouco longe dos pais, então eu escrevi a carta para eles em Nihongo. E um dia ela caiu na besteira de escrever primeiro mãe e depois pai. Shoei tá sacudindo a cabeça porque ele sabe o que ela fez, né? Então botou Okasan na frente do Tossan. E aí foi aquela guerra familiar, porque você não respeita pai, coisa e tal. Então, dentro do contexto que você falou, histórico, né? Histórico, eu entendo. Mas também vou fazer uma ponte com o que o nosso amado e querido monge Berti, né, falou dos meios hábeis. Então, também concordo com você, foi meios hábeis para aquela linguagem, aquele povo, aquela época. Mas também tem algumas coisas aí ainda assim que coloca como progenitor e coisa e tal. Mas essa frase que a Seihō-san trouxe também achei adorável, porque o discípulo nasce da boca do Buda, que aí remete à questão da ancestralidade, da transmissão da luz de um para o outro, né? Porque se a gente não fizer o que a gente está fazendo agora, por exemplo, de estamos longes, mas estamos juntos, de estar debatendo, de estar trazendo isso, do que incomoda, do que facilita, do que ajuda, a gente está mantendo viva essa chama do Dharma. Então vale sempre esse equilíbrio do, olha, não entendi e me esclareça. Ah, entendi, fiquei admirado. Isso eu acho maravilhoso. Ryosan está tão quieto hoje que eu acho que São Paulo deve estar muito frio ou com muita chuva. Mas só para fechar o que o Tokushi-san colocou, é interessante que a gente tem que
tem que ter o olhar adequado, né? Assim, uma coisa que tem sido feita ao longo de pelo menos de uns 30 anos para cá é essa revisão de como lemos e interpretamos os textos, né? É o que na semana passada é o que o Jochen San colocou sobre a questão de discriminação, sobre a questão de direitos humanos e como isso está sendo estudado e pesquisado aqui no Japão. E um dos temas que se estuda e se pesquisa é exatamente a questão de gênero, né? Isso é uma questão muito importante, muito séria dentro da própria Sotoshu, né? E como se coloca e como se desempenha essa segregação e as coisas estão mudando, né? Estão sendo revistas, né? Talvez a passos lentos, por conta de uma sociedade japonesa extremamente patriarcal, extremamente machista, misógina, mas, e essa é a minha crítica específica à sociedade japonesa, que é assim. Nós vemos agora, há 4 semanas atrás, o chefe do Comitê Olímpico teve que ser afastado pelos comentários horrendos que ele fez, né? Então, assim, nós não podemos fechar os nossos olhos, né? Nós temos que saber onde estamos pisando e a forma como você se coloca dentro desse contexto, né? Então, atualmente a Sotoshu tem feito um trabalho muito grande com relação a isso e uma das coisas que o Jochen colocou é sobre a questão de gênero, né? Que tem ocorrido uma revisão de textos, inclusive. Está ocorrendo agora uma grande tradução do Shobogenzo para o inglês, já está durando aí alguns anos, e nessa tradução também está sendo revista a questão não se usa mais a palavra patriarca dessa nova tradução, se usa a palavra ancestor teachers, né? Não se usa mais a palavra patriarcas, né? Inclusive a tradução nova do Den Koroko, que é uma tradução muito boa também da Sotoshu, promovida pela Shumucho, teve essa preocupação, né? De trocar o termo, de não usar mais o termo patriarca e de usar o termo ancestral, ancestrais do Dharma, né? Inclusive porque quando a gente olha os kaimyos desses monges ancestrais, a gente não consegue saber se ele é homem ou mulher, ou se ela é homem ou mulher. A gente não consegue saber o gênero desse ancestral do Dharma, né? Porque isso não está claro no kaimyo. Isso não fica claro no kaimyo. Porque os kaimyos, os nomes budistas, eles não são imbuídos de gênero. A não ser que você coloque no final um honorífico específico. Mas, do contrário, não. São todos Daiyosho. E esse Daiyosho é grande ancestral, é grande transmissor, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Boa noite a todos. Eu queria falar um pouco, porque eu acho que eu tive uma interpretação que ela não foi comentada sobre essa questão de pai, né? Então, assim, quando eu li o texto, na verdade, eu estou lendo um livro aqui que já tinha me remetido já a essa ideia, né? O livro ele chama Nas Palavras do Buda. Então, aqui, eu só vou ler algum dos temas aqui. Ele fala assim, ó, evitando o modo de vida incorreto, modo de vida correto. Aí tem as 6 causas de disputa, os 6 princípios da cordialidade. Então, tudo isso aqui é ensinamento de Buda, né? Nas palavras dele. Eu tinha entendido essa questão de pai mais ligado à questão mesmo de instrutor, né? Não nessa forma assim de sentimento, essa forma mais de amor romântica, né? Eu tinha entendido mais nessa questão de instrução mesmo, aquele que ensina, né?
que a gente não sabe. Então, nossa, que bom seria ter um pai que ensinasse aqui, ó, os 6 princípios da cordialidade, né? Quantos pais será que sentam com os filhos para ensinar isso, né? Isso aqui é uma preciosidade, né? Então, hoje em dia, a gente tem tantas escolas, né, e centros de estudo, a gente liga muito essa questão da instrução, né, com esses locais de estudo, quando, na verdade, elas partem mesmo dos pais, né? A educação, ela vem de casa, né? Aí eu fazia essa ligação, né, de pai com essa questão mesmo de instrução, de ensinamento, né? Aquele que ensina, olha, isso você faz, isso você não faz, se você fizer isso, acontece isso e isso, dá nisso. Eu tinha ligado mais com essa questão, só para, não sei se eu, enfim, né? Eu queria registrar. Obrigada, Magna. É bem interessante. Eu estava conversando hoje com o monge Berti de manhã, por sinal agradeço aqui publicamente, porque ele me ajudou bastante aqui nessa fala, porque eu estava eu estou pensando seriamente em diminuir minha carga horária na Secretaria de Saúde, porque está muito, muito difícil, assim, o tempo para estudar budismo e dharma, assim mesmo, estudar, né? Não, a prática é o tempo inteiro, mas definitivamente tem que fazer algumas escolhas, né? Mas, falei isso, até esqueci o que eu ia falar. Ah, sim, a gente estava conversando muito essa questão da atenção que a gente tem que ter, porque às vezes parece uma coisa inocente, mas que a gente acaba perseverando mesmo com alguns conceitos, né, do pai, da mãe, embora exista, né, essa questão que você falou do pai relacionado ao professor, né, é bem interessante, mas existe a professora, a mãe, que também vai, né, indicar. Eu acho que é isso que o monge levantou, né, desse cuidado da gente não perpetuar uma linguagem que pode te levar a achar que o pai tem aquele papel, a mãe tem aquele outro papel, e muito do mundo que nós estamos vivendo, né, de desidentificação, né, desses papéis, porque, de fato, não estamos mais vivendo essa era, né, de identificar uma ação ou um comportamento, se é pai, se é mãe, né? Então, acho que isso que ele trouxe foi nessa, eu acho, né? Não sei, da gente procurar não ficar identificando isso com pai, com mãe, né? Ainda mais hoje em dia, né? Eu vejo muito mais, aí volto na mesma questão, mas eu vejo muito mais mães do que pais, né? Muita mãe no mundo, pouco pai, de fato, né? Do que seria o papel de um pai na nossa, os nossos conceitos assim básicos, né? Mas concordo com você, Magda. Por sinal, gosto muito dos seus comentários sempre. Nossa, obrigada, que honra. E eu os teus também. Tenho muita vontade de ir no Seixim para conhecê-la. Vamos nos conhecer. Vamos torcer para essa pandemia se resolver, né? Enfim. Reclamaram que eu estava quieto, né? Posso falar um pouquinho? Se a gente está abordando, né, a questão de meios hábeis, a gente está falando de adequação, né? Eu acho que atualmente, se a gente vai se referir a pai nesse contexto, né, como ele é citado aqui, né,
o Drummond ele disse assim que na página 64 o próprio Buda disse, né, deu a definição dele de pai, né, que é assim, né? Sou o pai dos seres, devo resgatá-los de suas aflições, perturbações e dar-lhes a alegria da sabedoria incalculável e ilimitada do Buda. E aí Thich Nhat Hanh comenta, né? Pai aqui é um símbolo do amor e tal. Ele borda um pouquinho a pílula, né? Porque ele percebe que é pesada a palavra pai. Então, em termos de adequação, a gente usar a palavra pai no lugar onde a gente poderia usar professor, por exemplo, né? Talvez fosse mais adequado. E a palavra pai ele tem uma conotação hoje muito mais, digamos, impregnada com a questão cristã de pai, né? De criador, de Deus e tudo mais, que a gente precisa escapar um pouquinho dessas contaminações, né? Quando a gente dá a nossa mensagem budista, né? Então, precisa tomar cuidado. Ao mesmo tempo, por exemplo, tem uma parte aqui, né, que ele descreve assim, se referindo à casa em chamas, né, de que, eu não sei, eu me perdi aqui, mas ele fala como as galinhas, né, estão disputando o milho, estão preocupadas com o milho e se esquecem do principal, né? Então a gente também tem essa tendência, né, de ficar no detalhe, né, e ir para o principal. Por exemplo, se a gente for ver Sutra do Coração, que nega, né? Sem olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo, boca, mente, mas está aqui, né? Entende? Então, são meios expedientes e a gente precisa entender a referência àquilo de época, como o Shoei-san disse, né? Para a gente não ficar catando milho também, né? Então, nós temos essa capacidade, né, sobre as parábolas, né, de fazer a correlação mais correta, ou de corrigir quando aquilo está sendo um pouco mal interpretado, né? Mas evitar é muito bom, né? Por exemplo, para mim é muito assustador aqui na página 64, eu pensei que ele fosse fazer a referência disso, quando foi citado a primeira vez do pai. Para mim, eu fiquei muito preocupado com essa outra que também me assusta, né? Que é aqui, que ele diz assim, que ele é o pai dos seres, né? Só um pouquinho, deixa eu localizar aqui no texto mesmo. Então, o interesse de Buda por seus filhos, ou seja, todos os seres vivos. Essa palavrinha me dá calafrio, né? Todos os seres vivos, ou todos os seres sencientes, né? Então, é assim, eu acho que quando a gente percebe, né, que o próprio samsara, né, com os olhos de Buda é nirvana, né? Porque, na verdade, samsara é samsara mesmo, né? Se a gente não olhar com os olhos de Buda, né? Porque as pessoas veem o samsara é como o samsara mesmo, né? Um mundo de sofrimento mesmo, né? Então, essa questão de, por exemplo, separar em seres vivos e não vivos, sencientes e não sencientes, a gente cria uma dualidades aí a milhão, né? A milhão. Então, e a gente tem que confiar, por exemplo, na nossa questão de esclarecimento, né? De guiar um pouco essa compreensão das pessoas para os termos e tudo mais, como falou mais uma vez, né, Shoei-san? Tá bem? Obrigado. Só um adendo, né? É interessante essa questão dos seres sencientes ou não sencientes, né? Porque até mesmo usar esse termo é um meio hábil, né? Até mesmo usar essa classe, aliás, falar é um meio hábil, né? Você comunicar é um meio hábil, né? Quando o Buda engendra sabedoria perfeita e vê as coisas como elas realmente são, né? Quando ele adentra o
primeiro Nirvana, né? E ele está lá debaixo da árvore Bodhi e ele pá, saca como tudo é tudo. Ele não fala, ele não ensina o Dharma, ele fica quieto. Passa um tempo considerável, inclusive, e Indra e Brahma vão até ele e solicitam que ele ensine o Dharma ao mundo. Ou seja, a própria fala de Buda é um meio hábil. Então, quando ele fala, quando ele usa a comunicação, isso é um meio hábil. Ou seja, quando ele fala seres sencientes, ele está usando de meios hábeis para expressar uma realidade relativa. Claro que uma realidade absoluta, tanto faz seres sencientes ou não sencientes, porque é tudo Buda. É tudo manifestação de Buda, mas a gente não está falando de realidade absoluta aqui. A gente está falando de realidade relativa. Então aí a gente entra no problema das duas verdades, né? Que é um problema sério para Dogen. É um problema que Dogen vai se debruçar durante vários capítulos do Shobogenzo, né? Então é importante a gente pontuar isso, né? E outra coisa que eu gostaria de pontuar, que eu me lembrei, assim, existiu um monge muito interessante, que ele foi Godo aqui de Sojiji, e que é o avô de Dharma de Ryozan-san, que é Yogoroshi. Yogoroshi, ele tinha uma fala muito bonita, então quando ele via que as pessoas estavam fazendo alguma coisa equivocada, ou alguma coisa que não era conforme o que ele entendia como certo ou correto, ele dizia: olha, essa forma também existe. Essa forma de fazer, essa forma de ser também é possível. E aí eu posso roubar, me apropriar dessa fala de Yogoroshi e dizer: olha, essa forma de ser pai também é possível. Essa forma de ser mãe também é possível. Isso tem um valor, um peso tão profundo em que é possível que esse ser pai se manifeste dessa forma. É possível que também se manifeste de formas equivocadas. Mas é possível que esse ser se manifeste com a forma da doação, com a forma das palavras amorosas, com a forma do estar junto, com a forma do praticar com todos. É possível que esse ser pai se manifeste como Bodhisattva. É possível que esse ser pai se manifeste como Buda. Isso também é possível. Você me fez lembrar umas palavras de Joshu, né, que eu gosto muito, né, mestre Joshu. E um dia ele vai até perante a assembleia, né? E ele diz assim: a simples menção, a gente está falando das palavras, né? Que as palavras podem macular. Então as palavras são meio hábil, perfeitamente, exato, exatamente isso. Então ele se coloca perante a assembleia, o Joshua, e diz assim, né? A simples menção da palavra Buda me enoja. E um dos praticantes, um dos discípulos, pergunta para ele: mas se for assim, como que você vai nos transmitir os ensinamentos? E ele diz assim: Buda, Buda, Buda. Ou seja, a gente tem que, como diz Mestre Dogen, né? A verdade ela é inefável, mas a gente tem que tentar, tentar, tentar. Né? É isso. Sim, sim, é maravilhoso isso, né? É o que esses mestres antigos usavam de meios expedientes, o que até mesmo mestres modernos, né? Como o próprio Yogoroshi, né? Falando que essa forma também é possível de ser, né? É maravilhoso porque é isso, né? Assim, quando você engendra a percepção maior do Dharma, muitas vezes, geralmente é impossível você verbalizar isso. Então a sua prática vai ser sua testemunha. A sua prática vai ser o seu cartão de visita, né? E quando você consegue verbalizar, às vezes é até incompreensível, né? É incompreensível você
perceber um grande mestre como Joshu dizendo que a palavra Buda, que é o maior tesouro dentre os 3 tesouros, é uma palavra que gera nojo. E aí você tem que passar, olhar o pano de fundo, olhar toda a cena para ver que ele estava falando para uma determinada comunidade, num determinado tempo, usando um determinado meio hábil, né? Então, é importante a gente pontuar isso, a gente mostrar a fotografia, né? Porque, e isso é uma coisa muito interessante, para o próprio Dogen, o conceito de tempo e espaço não é algo contínuo, mas é algo que ele vai adotar do Abhidharma, que é uma coisa que surge naquele instante, né? Então, a coisa vai surgindo a cada instante que eu falo, surge esse universo. A cada instante que eu estalo o dedo, esse universo está surgindo. Então, não é uma coisa contínua, é como uma fotografia. Então, a gente percebe essa fotografia nesse momento, nesse instante. Enfim, eu acho que eu me alonguei demais. Vamos encerrar. Seihiro-san, por favor, suas considerações finais para a gente poder encerrar. Obrigado a todos, obrigada a todas e todos. Muito bom estar conversando sobre o Dharma, trocando experiências. Muito bonito. É isso, obrigada. Então, que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos todos juntos nos tornar o caminho iluminado. Oferecemos a todos os Budas, através do espaço e do tempo, a todos os Bodhisattvas e Mahasattvas e a Mahaprajna Paramita, a grande paramita da sabedoria completa. Boa noite, muito obrigado a todos. Se cuidem aí no Brasil, mantenham todas as recomendações sanitárias. Tchau, tchau.